Muito bem, então que bom, estamos aqui na nossa 10ª aula. Está rendendo bem, né? Estamos indo muito direitinho. Nós já estamos no capítulo 7 da segunda parte do Livro dos Espíritos, estudando aqui, perdão, do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, estudando sobre mediunidade. Nós estamos falando aqui das manifestações físicas, né? Terminando essa parte das manifestações físicas, e hoje nós vamos falar de transfiguração, invisibilidade e sobre um assunto muito polêmico, muito pouco falado também, mesmo por ser um fenômeno não muito comum, mas vamos falar sobre os agêneres, vamos entender o que são os agêneres, como que eles se manifestam, como que nós podemos reconhecer e a importância dos agêneres nos tempos atuais. Então, hoje o nosso tema vai ser sobre isso. Eu quero que vocês fiquem absolutamente à vontade para me interromper, para fazer as perguntas necessárias a hora que quiserem, tá bom? Então, vamos começar aquietando o nosso corpo, aquietando a nossa mente. Se desejarem, fechem os olhos. E vamos imaginar hoje uma chuvinha de gotas de luz caindo sobre nós. Essa chuvinha vai envolvendo o nosso corpo físico e os nossos corpos sutis, aquietando o nosso pensamento, o nosso coração. E nesse instante, nós pedimos a permissão para iniciarmos esta noite de estudo, sabendo que contamos com a presença dos amigos espirituais da FEFA, que é a Fraternidade Espírita Fonte de Amor, que nos convidou, né, para desenvolver este estudo, e a todas as casas aqui representadas, aos nossos mentores pessoais, que eles possam nos ajudar ampliando a nossa intuição, a nossa percepção e o nosso entendimento, para que os ensinamentos possam produzir luz na nossa consciência, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, vamos lá então começar a aula que vamos falar sobre transfiguração inicialmente. Então vamos entender o que é transfiguração. É um fenômeno espiritual onde o corpo muda de figura, né? Então podemos tomar uma outra aparência. Essa transfiguração, ela aparece em alguns relatos da Bíblia, em alguns relatos de outras culturas, como a cultura nagual, a cultura maia, entre os xamãs, muitos relatam esta capacidade da pessoa tomar uma outra forma. Hoje nós vamos entender o que Kardec nos diz sobre isso, não é? Então, vamos primeiro relembrar das aulas anteriores, onde nós falamos que o nosso perispírito, que é o corpo espiritual de uma matéria mais fluídica e tem uma capacidade, uma das capacidades, né, das características do perispírito é ele ter a plasticidade, ou seja, a matéria perispiritual, que é a mesma matéria do plano astral, ela é passível de ser moldada através do pensamento, através da vontade. Então, vocês lembram dessa aula? Nós já falamos muito sobre isso. Falamos também nas aulas anteriores sobre a capacidade do espírito de se adensar um pouco mais para tomar uma outra forma e para se tornar tangível, ou seja, palpável, perceptível, tanto aos olhos quanto até mesmo ao tato. Não sei se vocês se lembram quando nós falamos também da capacidade de transporte, né? Não sei se vocês se lembram desta aula,
que ao transportar, por exemplo, uma pedra de um lugar para outro lugar, os espíritos, usando uma combinação de fluidos, eles tornavam aquela pedra invisível, ou seja, separavam as moléculas para que ela fosse possível ser transportada e juntavam essas moléculas e ela aparecia em outro lugar. Por que eu estou falando fazendo essa revisão, não é? Porque esses conceitos vão ser importantes para a gente compreender o fenômeno da transfiguração, que é o fenômeno visível a olho nu, né? Onde uma pessoa encarnada assume uma outra forma, né? E até mesmo um espírito desencarnado também pode se transfigurar, se fazendo visível aos nossos olhos, né? Então, como que isso se dá? Eu vou ler um parágrafo, né, um tomo apenas, no tópico 122 do Livro dos Médiuns, onde Kardec relata um caso muito interessante. Olhem só. Uma jovem de cerca de 15 anos gozava de singular faculdade de se transfigurar, isto é, de tomar em dados momentos todas as aparências de certas pessoas mortas. Olha, uma menina de 15 anos, né, tomava a aparência de alguém que já tinha falecido. A ilusão era tão completa que se acreditava ter diante de si a própria pessoa, cuja aparência ela tomava, tal a semelhança dos traços fisionômicos, do olhar, do som da voz e até mesmo de certas expressões coloquiais, ou seja, o jeito da pessoa falar. Esse fenômeno se repetiu centenas de vezes, sem qualquer participação da vontade da jovem. Olha que interessante. A menina não falava, eu quero agora aparentar fulano de tal, né? Tomou várias vezes a aparência do seu irmão falecido alguns anos antes. Reproduzia-lhe não somente o semblante, mas também o porte, né, e o formato do corpo. Um médico do lugar, que muitas vezes havia presenciado esses estranhos efeitos, querendo assegurar-se de que não era vítima de ilusão, fez interessante experiência. Colhemos as informações dele mesmo, do pai da moça e de diversas outras testemunhas oculares muito honradas e dignas de crédito, ou seja, o próprio Kardec fez essa entrevista com esse médico e das pessoas que viram isso acontecendo. O médico teve a ideia de pesar a menina no seu estado normal e depois pesar durante a transfiguração, quando apresentava a aparência do irmão, que contava ao morrer 20 e tantos anos, e que era mais alto, tinha uma compleição física mais forte, um corpo de um homem, né? Pois bem, verificou que o peso da jovem quase dobrava quando estava transfigurada. Gente, olha que coisa importante. A experiência era conclusiva, de modo que se tornava impossível atribuir-se àquela aparência uma simples ilusão ótica. Então, não era uma ilusão ótica, realmente havia uma transformação molecular no corpo da menina que, chegando na balança, dobrava de peso. Tentemos explicar esse fato. Então, vamos lá, né? Eu comecei até já dando umas pinceladas na explicação. Boa noite, Maria do Carmo, seja bem-vinda. Então, vamos entender o que acontecia. A menina, ao entrar em contato com o campo fluídico do irmão, esse perispírito é como que ele desdobrava, ele transpassava o limite do corpo físico. E ali, numa combinação de fluidos os próprios espíritos já disseram para nós, que a gente ainda não tem
condição de compreender isso na íntegra, porque depende de alguns atributos que a gente diz, a gente sabe que tem a presença do ectoplasma, a presença da matéria astral, não é? O próprio fluido do médium, o próprio fluido do espírito e algumas coisas que a gente ainda não tem como compreender, né? Ainda não foi explicado para nós, né? Essa combinação fazia com que o corpo dela assumisse uma outra estrutura palpável, material, não é? Tanto que foi possível pesar na balança. Isso é muito bonito. E é bacana da gente entender que essas transfigurações, gente, a gente tem relatos delas assim em vários episódios. Temos lá na Bíblia a passagem clássica da transfiguração, quando Jesus foi ter com Moisés e Elias, né, na montanha, e pediu, acho que foi Pedro, Tiago e João, né? Ele pediu a eles que ficassem em vigília, prestando atenção, que ele ia subir no monte para conversar com Moisés e Elias. Eles ficaram assim, mas como, né? Porque Moisés viveu mais de 1000 anos antes, e Elias 400 anos antes, e Jesus ia conversar com eles. Mas para a cultura judaica, isso também fazia parte. Eles acreditavam sim que era possível esse contato. Só que quando Jesus subiu, né? E começou, e eles apareceram, né? Moisés, Elias e Jesus conversando, e Jesus se transfigurou. Não foram eles que se transfiguraram, foi Jesus que transfigurou. E ele assumiu o seu porte e a sua postura, a sua grandeza perispiritual. Pedro, Tiago e João não suportaram a vibração e adormeceram. Não deram conta, foi muita vibração. Tanto que Jesus, quando chegou, falou assim: "Não, gente, poxa, eu pedi para vocês ficarem acordados, era só um pouquinho", e eles não deram conta, né? Mas aí a própria Bíblia conta que Jesus mudou o seu corpo, se transfigurou diante deles para quê? Para entrar num outro padrão vibratório e explicar para eles. A Bíblia não relata o teor dessa conversa, mas certamente era sobre o que já estava para acontecer, que seria a crucificação e todo o final da obra de Jesus encarnado, né, na Terra. Aí corporificado, digamos assim, Jesus não reencarnou, né, porque ele nunca esteve num corpo, né, então, de Jesus corporificado. Então, isso foi um exemplo também de transfiguração, não é? A transfiguração, gente, ela tem também uma uma capacidade, né, muito grande que os xamãs dizem de humanos conseguirem se transfigurar em animais, né? Transfigurar em árvores, transfigurar em outras coisas. Isso vai, né, de encontro àquilo que nós estudamos anteriormente, que é tornar invisível, mudar a estrutura molecular. Aí o perispírito se coloca, se projeta, e é o perispírito que assume outra imagem, não o corpo físico. O corpo físico da menina, o corpo físico de Jesus, o corpo físico de qualquer transfigurador permanece intacto. O perispírito projetado para fora, estimulado com essa quantidade de fluidos, é que consegue mudar a sua aparência, tá? Então, essas transfigurações podem acontecer e são parte do que? Dos fenômenos de materialização, dos fenômenos de projeções de matéria, ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem lembra de algum exemplo, de alguma história de transfiguração que queira contar para a gente?
Essa turma está caladinha, então tá bom. Se lembrarem, podem me interromper, tá bom? Vamos então ao segundo tema de hoje, que é a invisibilidade, que é quando seres ainda na matéria conseguem se tornar invisíveis, né? Hoje nós temos no esoterismo, né? Muita gente, vocês já devem ter ouvido falar, que o pessoal coloca o manto da chama violeta de Saint-Germain para ficar invisível. Tem também novenas do Arcanjo Miguel, que nos torna invisíveis diante de inimigos, não é? Gente, isso funciona. Isso é assim mesmo. O que que nós temos que entender para desmistificar estas situações, esses fenômenos? Porque são fenômenos, e são fenômenos materiais, são fenômenos, quando eu digo materiais, no sentido de que corpo físico e perispírito são matérias diferentes, mas ainda é matéria, né? Então, são fenômenos explicáveis, tá? Então, a invisibilidade acontece quando a gente entende que matéria é vibração, matéria é energia num estado adensado. Quando eu mudo o estado da matéria, eu mudo também a percepção e a vibração da matéria. Quer ver um exemplo fácil da gente compreender essa questão? O avião ultrassônico, né? Vocês já ouviram falar que tem aviões que são mais rápidos do que o som, não é? Quando passa um avião ultrassônico, você ouve o som na frente e depois você vê o avião, ou às vezes a gente nem enxerga o avião. Um raio, um raio, vem o barulhão, um tempão depois você vê o clarão, não é? Porque em vibrações diferentes, os corpos assumem estados diferentes da matéria. Então, é possível, sim, pessoas que têm esse domínio modificarem a estrutura da matéria a ponto dela se tornar invisível, não é? Como? Elevando o padrão, aumentando a frequência vibratória da matéria. Kardec fala aqui, né, que esse fenômeno, quanto ao fenômeno em si, não afirmamos nem a sua possibilidade, nem a sua impossibilidade, supondo que viesse a ocorrer o fato de não se poder explicá-lo satisfatoriamente, não o infirmaria de modo algum. Ou seja, o fato da gente ainda não conseguir explicar totalmente os fenômenos não nos dá o direito de falar, ah, não, isso é mentira. Né? Então, Kardec, na época dele, ele falou assim: olha, gente, o fato é que alguns seres se tornam invisíveis, algumas coisas simplesmente desaparecem do nada e simplesmente aparecem do nada. Nós temos isso relatados, às vezes viram lendas, às vezes a gente acha que são histórias, mas é aquela coisa, né, gente? Onde a fumaça, há fogo, né? Então, todas essas histórias, elas têm sim um fundamento de realidade que acaba caindo no místico, no fantasioso, pelo fato de nós ainda não termos, né? Nós estamos ainda bem atrasadinhos nisso, o fato de nós ainda não termos condições de explicar estes fenômenos. Isso de forma alguma nos dá o direito de dizer, não, isso não é verdade, tá? Vou contar para vocês uma experiência bem real dessa questão da invisibilidade e do aumento de frequência que a minha filha teve. Ela tinha uns 18, 19 anos na época, namorava um garoto que era fotógrafo. E ele foi cobrir um evento na cidade de Pedro Leopoldo, aqui em Minas Gerais, pertinho de Belo Horizonte. E o menino tinha comprado uma câmera
caríssima para cobrir o evento, era a profissão dele, e ela foi acompanhá-lo nesse evento. Estavam lá com alguns amigos no fim de festa, à noite, já um pouco mais tarde, e começou a vir um arrastão de pivetes assaltando pessoas. Quando ela viu aquilo acontecendo muito rápido, estava ela, mais umas 3 ou 4 amigas e o namorado, ela pegou, passou a mão na mochila dele, que estava com a câmera nova e muito cara, que ele tinha acabado de comprar para cobrir o evento, pôs a mochila para debaixo do banco da praça onde eles estavam e ela se envolveu num símbolo do reiki. O símbolo 1 do reiki, para quem é reikiano, né, já estudou o símbolo 1 do reiki. Ela só teve tempo de se envolver. E segundo ela, os assaltantes, né, assaltaram as 3 amigas, passaram por ela sem olhar para ela, eles estavam ao lado, as amigas aqui, o namorado à esquerda, os assaltantes não olharam para ela, assaltaram o namorado, levaram o relógio, ainda bem que a carteira também estava dentro da mochila e o celular também, só levaram o relógio dele e foram embora como se ela não estivesse ali. Ela ficou tão assim assoberbada que depois ela ficou culpada. Ela falou: "Oh, meu Deus, eu tinha que ter envolvido todo mundo." Mas naquela rapidez, a coisa acontecendo, o pensamento dela foi na máquina, né? Falou, nossa senhora, ela sabia a importância daquilo para o namorado, tinha acabado de comprar, e foi o que deu para fazer. Mas o que chamou a atenção? Ela não foi vista. Eles não olharam, passaram por ela, assaltaram todo mundo, 3 do lado dela, um na esquerda, 3 à direita, um à esquerda, e eles não a viram. Isso foi o quê? Um fenômeno de invisibilidade. Por que que ela conseguiu fazer isso com o símbolo do reiki? Porque o símbolo do reiki eleva o padrão vibratório, eleva de uma tal forma que a frequência baixa dos assaltantes não conseguiu perceber a presença vibratória dela, não é? Então, assim, é muito legal a oração, não é? A prece, igual a gente vê, né? Existe aí, como é que é, gente? Um decreto de Saint Germain, da chama violeta, da invisibilidade. Tem também novena do Arcanjo Miguel da invisibilidade, né? E essas coisas, né, movimentam o quê? Pensamento, movimentam sentimento e movimentam a vontade. E isso faz com que a gente consiga mudar o campo vibracional onde você está e criar aí sim um campo de proteção. É uma questão da gente treinar e usar quando precisar. O próprio Kardec já falava sobre isso, tá? Então, a diferença na transfiguração, a gente muda a aparência. Na invisibilidade, a gente eleva a frequência a ponto de se tornar invisível para vibrações mais baixas, não é? A gente vê lá nos livros de André Luiz, né, quando os seres superiores, né, os amigos espirituais vão a determinadas zonas do umbral, eles não são vistos. Por que que eles não são vistos? Eles são todos desencarnados. É a via de se pressupor que desencarnado enxerga desencarnado, não é? Mas a gente vê nas obras de André Luiz que não, que alguns desencarnados de vibração baixa não enxergam desencarnados de vibração mais alta, que esses às vezes adensam o perispírito para conseguirem serem vistos. Você já deve ter lido sobre isso, não é? Na matéria física, mesmo entre encarnados, isso não é diferente, né? Então, aumentando o nosso campo vibratório através do pensamento, da fé e da vontade, né? A gente consegue sim, e é coisa para a gente treinar, né? Guardar esta informação, porque a gente pode precisar a qualquer hora, né? Nós estamos aí num mundo que ninguém escapa, às vezes, de ter que passar numa rua mais escura, numa situação
às vezes de perigo, né? Uma situação que você possa passar algum constrangimento. Então, são coisas aí que Kardec deixou a dica, André Luiz falou sobre isso, né? Jesus falou sobre essas coisas também, e é para a gente começar a pensar, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta ou comentar alguma coisa sobre transfiguração e invisibilidade? Tranquila até aqui? Sim, Maria do Carmo, pode falar. Eu não estou te ouvindo. Eu continuo sem te ouvir. Tenta aumentar o volume. Não. Vocês estão ouvindo a Maria do Carmo? Não, Acho que não. agora nós não estamos te ouvindo. Tenta plugar o seu fone. Às vezes ele está desplugado. Parece que agora deu. Não. Ou então tira o fone. É, tá, Depois qualquer eu coisa queria fazer de. uma. Lígia, Continua. eu gostaria de. Agora a Sim, Lígia está aqui entrando. Eu gostaria de fazer uma pergunta que me ocorreu aqui. Qual que sim. seria, Sheila, uma aplicação prática da transfiguração nos trabalhos que fazemos atualmente? Porque é uma coisa nova, né? Eu, por exemplo, na minha vivência, nunca vi necessidade ou alguém fazer, né? Às vezes a gente vê isso, como você relatou, no plano espiritual, os obreiros trabalhando no umbral. Mas no nosso plano, você vê algum exemplo que seria prático, que seria benéfico dessa transfiguração? Olha, quando é necessário, né, dentro de trabalhos, porque veja, tudo isso Kardec afirmou o tempo todo, né, nós já falamos isso nas outras aulas, que esses fenômenos acontecem apenas com a aprovação da equipe espiritual superior. E todo trabalho, às vezes, de adensamento de perispírito, a maioria deles acontece com espíritos inferiores, porque os espíritos superiores têm outras ferramentas, mas não impede os espíritos superiores de utilizarem dessas ferramentas para o aprendizado. Todos esses fenômenos que nós estamos falando agora, transfiguração, invisibilidade sobre os agêneres, que nós ainda vamos falar hoje, né? Não acontece assim, qualquer hora, por qualquer motivo, não é? Isso deve acontecer apenas quando vai haver um grande aprendizado. Então, assim, no plano astral, isso é muito mais fácil de acontecer, por quê? Porque a matéria é menos densa, né? No plano físico, para acontecer, por exemplo, uma transfiguração, demanda uma quantidade de fluido, né? Uma intenção muito forte, Assim, né? não é Que gravação. só mesmo assim por necessidade do aprendizado profundo que vai poder acontecer. Então a gente aguarda as ordens deles, mas a gente entendendo como é que funciona, não é? Porque o que que pode dizer que nunca vamos presenciar algo assim? Vai que. Só que a gente já vai saber como é que acontece. E quando lermos romances, Rochester fala dessas transfigurações lá no Romance de uma Rainha, não sei se vocês leram, é uma coisa maravilhosa, são 3 volumes de história, das coisas mais lindas. Rochester usa muito desses
dessas figuras, né, nos seus romances. Aí a gente vai entender o fenômeno, ok? Ok, obrigada. Beleza, Ritinha chegou, que bom, Rita, seja bem-vinda à nossa aula. Obrigada. Cheguei atrasada, mas cheguei. Ah, ainda Tava com bem, saudade mas disso. isso que é importante, é chegar. Então Obrigada, vamos querida. lá, muito bom. Gente, vamos agora falar dos agêneres. Gente, esse é um assunto que dá pano para manga, né? É bem polêmico. Nós temos alguns autores atuais falando dos agêneres, autores antigos. Então, eu vou trazer para nós, inicialmente, a visão de Kardec, o que que ele trouxe nas obras básicas, e depois nós vamos fazer comparações com outros autores para a gente poder entender isso um pouco melhor. Porque hoje nós temos notícias de agêneres atuando dentro da política, dentro do Vaticano, dentro de várias áreas da sociedade, influenciando positiva e negativamente a história do mundo. Então vamos entender o que Kardec chamou de agênere. A palavra agênere, o prefixo a quer dizer não, gênere quer dizer gerado. Então, agênere é aquele que não foi gerado. Ou seja, não é um ser que nasceu, é um ser que foi criado momentaneamente naquele momento. O fenômeno do agênere é o fenômeno quando um perispírito, esteja ele encarnado ou não, olha que interessante. O fenômeno de agênere pode acontecer com o espírito encarnado, né? Encarnado ou não, ele se manifesta de uma forma tão completa, tão materializado, tão tangível, que nós encarnados, os desencarnados conseguem perceber que é um agênero porque ele não tem os cordões de prata, os cordões de ouro, tá? Mas nós encarnados, a gente trata como se fosse uma pessoa normal, é viva, porque ele está ali conversando, comendo, interagindo, tá? Mas ele não nasceu, ele se manifesta, fica ali um tempo, ele não fica o tempo todo, por exemplo, ninguém vai conviver com uma gênese 5 dias seguidos, não. Ele participa de um momento, de uma situação e desaparece, tá? O fenômeno de agênere, gente, apareceu várias vezes na história, na Bíblia, em todas as lendas e até mesmo na história de Bezerra de Menezes, que eu queria contar para vocês. Não sei se vocês já leram a vida de Bezerra de Menezes ou assistiram o filme, mas é sempre uma situação que é boa lembrar, porque foi a aparição de um agênere. Eu vou contar a história primeiro, depois a gente vai falar das características. Bezerra de Menezes não nasceu numa família rica. Ele, para se manter na faculdade de medicina, ou ele ralava muito. Então, ele foi estudar em outra cidade longe da família. Então, ele tinha que pagar aluguel, pagar faculdade, não tinham faculdades públicas naquele tempo, no início do século XX, né? E ele estava devendo todo mundo. Ele ia ser despejado. Ele já estava quase que sendo impedido de continuar frequentando as aulas. E ele não sabia mais o que fazer. Então ele foi orar e fez uma oração. Ele falou: pelo amor de Deus, me ajuda aí, manda um recurso. Meus pais não têm de onde mandar, eu não tenho de onde tirar, e eu vou ser mandado embora dessa casa, não sei o que que vai acontecer. Então, passou um pouquinho de tempo depois que ele fez a oração, um rapaz bateu a porta, né? Ele era tido na faculdade como um excelente aluno, então o rapaz bateu a porta e falou assim: aqui, eu estou precisando muito de aula de matemática e me disseram que você é um bom aluno, minha família é muito rica, meu pai está, né, possesso comigo, eu tenho que passar adiante de qualquer jeito, você não quer me dar aula particular? Bezerra de Menezes hesitou, porque matemática nunca foi o forte dele, ele era mais das ciências humanas, né? Médico, enfim, mas ele lembrou que ele estava precisando de dinheiro.
Aí ele falou: bom, então tá, eu posso, não é a minha maior habilidade, mas eu posso sim, me dar uma semana para eu me preparar, né, para começar as aulas, e daqui uma semana a gente volta a se falar e nós começamos. Ele, então tá, então olha, eu já vou te pagar de uma vez, o rapaz falou, porque senão eu vou acabar gastando o dinheiro da minha mesada com outras coisas, aí meu pai vai ficar bravo mesmo. Vou te adiantar todas as aulas e deu um tantão de dinheiro para o Bezerra de Menezes. Ele ficou meio assim, meu Deus, aceito, não aceito, tentou rejeitar, mas o rapaz insistiu, por favor, isso vai ser bom para mim, aceito, eu estou com dinheiro aqui, e daqui uma semana a gente começa a estudar matemática. Ele falou, beleza. Gente, o dinheiro era a conta de acertar o aluguel e acertar a faculdade. E aí, Bezerra de Menezes pagou o aluguel, pagou a faculdade, foi para a biblioteca estudar matemática, preparou a aula, tudo para conversar com o rapaz que nunca mais apareceu. Ninguém nunca viu esse rapaz com essas características, nem na escola, nem na vizinhança. O cara sumiu. Ele apareceu para dar o dinheiro para Bezerra de Menezes, certamente um espírito. E era tão palpável que eles apertaram as mãos, que o agênere é assim, você toca o agênere, né? Apertaram as mãos, conversaram, trocaram situação. Ele materializou o dinheiro para o Bezerra de Menezes e a situação terminou ali. Isso não é lindo? Isso é lindo. Então, Alígia, você fez a pergunta, né? Em que situações essas coisas podem acontecer no dia a dia? E a situação de agênere, gente, acontece na vida de muitas pessoas e às vezes a gente não fica Essa, nem sabendo. essa manifestação é mais comum, né, Sheila? A gente tem relatos. Eu, na minha família, eu tenho de um senhor assim, que ajudou meu irmão, que meu irmão trabalhava viajando pelas fazendas no sertão, e ele ficou atolado, um atoleiro, e de repente apareceu um velhinho do nada e falou assim: Mas o que você está fazendo aí? Atolou, está precisando? Ele eu estou precisando de ajuda, mas meu irmão precisou subir na capota do carro para poder Não. conseguir sinal, que ele não podia nem pisar, senão atolava até o joelho. Aí ele falou assim: eu estou ligando aqui lá para a central, e aí eles vão arrumar um socorro para mim. Aí ele falou assim: não, mas espera aí, que eu sei, ali na frente mora um moço que tem uma parelha de bois, ele vai conseguir te tirar. Daí a pouco aparece o moço com essa parelha de bois e vão e puxa. Aí Zé Geraldo falou assim: cadê aquele senhorzinho que te conhece, que foi lá te chamar? Aí ele falou assim: não, não, eu não vi nenhum, não tem nenhum senhorzinho, eu não conheço nenhum senhorzinho, não. Que legal, Então, olha, e aí foi, tirou, não, não estava com você. Eu falei, moço, estava aqui nesse instante, falou, disse que ia lá te chamar. Ele falou, não, de repente, eu não sei por quê, eu resolvi vir aqui e tal, sei lá, veio intuição, não sei, ele falou alguma coisa assim, foi mas ficou inspirado, claro que né? ele que foi inspirado, ele viu, o Zé Geraldo conversou com o Zé e inspirou o moço para ir lá resgatar meu irmão. Tem outros Olha casos só, também assim que ocorrem em hospital, né? sim, Alguém que vem, vai ali, faz um um salvamento, procedimento. um procedimento. Esse é o mais comum, né? O agênero é mais comum que a gente ter relatos, né? Assim, até muito Né? próximo. E há uma diferença entre um agênere e uma aparição simples, ou só uma visão de um espírito, que às vezes pode aguçar, né, o nosso chakra frontal, a nossa habilidade de vidência e ver um espírito. Quando que a gente sabe que é um e é outro? A diferença está na densidade do corpo perispiritual. Uma visão, ela é sempre um pouco mais esfumaçadinha, mais efêmera, os contornos não são tão visíveis, eles não conseguem impregnar a matéria, por exemplo, pegar, palpar, não é? Não consegue. O agênere você já consegue pegar na mão dele. Mas um agênere, gente, não pode nem morrer, nem pode procriar, tá? Eles ainda são seres momentâneos. Eles aparecem só naquele momento e, puf, É. desaparecem depois.
Existe um autor, o Rustam, ele foi mais ou menos logo em seguida de Kardec, mas ele foi, como é que fala? Contemporâneo de Kardec, e ele tinha umas ideias muito contraditórias e muito assim estranhas. Enfim, o Rustam ele começou a sugerir que Jesus era um agênere, que Jesus não teve um corpo físico como o nosso, né? Ele diz que pela natureza da grandeza do Espírito de Jesus, ele provavelmente tinha um corpo perispiritual mais adensado, mas não um corpo físico. Aí Kardec rebate isso, né, dizendo, né, que Jesus, que a característica do agênero é que ele aparece do nada e ele desaparece do nada, não é? E Jesus não. A gente tem relatos até históricos, de documentos, que Jesus nasceu, cresceu, não é? Ele comia, ele vivia entre as pessoas e ele teve uma morte. O corpo dele foi embrulhado no manto, ele foi enterrado, soldados presenciaram, né, aquela tumba, né, que eles tamparam com a pedra, aquela história toda. E o agênere não passa essas etapas da vida. O agênere aparece e desaparece. Ele pode até aparecer várias vezes. Perguntaram para Kardec, então, assim, e Saint-Germain? Eu não sei se vocês conhecem a história do Conde de Saint-Germain, que foi a última encarnação que ele teve na Terra. Segundo eles contam, o Saint-Germain foi o próprio José, pai de Jesus, né? Que depois veio como Conde de Saint-Germain, ele foi também Cristóvão Colombo e várias outras encarnações aí. Então, o Conde de Saint-Germain, segundo contam relatos, ele aparecia em vários lugares diferentes e ele foi visto com o mesmo corpo durante 400 anos. Contam, inclusive, que o Conde de Saint-Germain, isso não é lenda, isso tem documentos históricos reais, da presença dele durante a Revolução Francesa, tentando influenciar politicamente, porque ele era muito rico, influenciar politicamente, tentando evitar aquela confusão, aquela bagunça, aquela tragédia toda que houve na corte francesa durante a Revolução, né? Aquelas decapitações todas e tal, mas ele conseguiu pouca coisa, né? Mas ele atuava muito politicamente nesta época. Então perguntaram, isso foi o Seria, quê? Uns 200 anos antes de Kardec, eu acredito. Sim, seria um agênere, um espírito que se adensa em determinados momentos, que ele quer ajudar, que ele quer atrapalhar, ou que ele quer agir, que ele se condensa? existe uma diferença entre a bicorporeidade e o agênere, né? Nós Não, até não falamos, seria bicorporeidade nesse caso, não. Eu estou falando não, assim, Saint-Germain, por exemplo, né? sim, Então, é uma pessoa, uma personalidade, uma inteligência, um ser, né? Ele está desencarnado. sim. Então, seria um ser que, em determinado momento, ele quer, como esse senhorzinho que apareceu lá para o meu irmão, seria um Uhum. ser do plano espiritual. Em determinado momento, eu vou ali, me adenso rapidamente, faço a ação e depois eu me desintegro e retorno para onde eu estiver. Sim, Seria isso? sim, sim. Só que o Ah, agênero, ele tá. pode assumir uma aparência que às vezes não é nem daquele perispírito. Ele pode assumir Sim, aparência de sim, homem, de mulher, ele podia, esse sim. espírito, por exemplo, que apresentou-se como um senhorzinho, ele podia nem ter essa aparência, o espírito dele, mas um senhorzinho na zona Uhum. rural, É, velhinho, tá dentro do ia poder, contexto. não é, ter É, como é que eu falo? Uma influência melhor empatia, sobre o né? seu irmão. Imagina se ele aparece de É, terno, com certeza. não é? Então, os a plasticidade perispiritual. Aham. Mas Kardec disse lá, né, no estudo, que Saint-Germain não era um agênere.
Diz que ele era um grande ilusionista, pelo menos essa era a opinião de Kardec, né? Falando que ele provocava ilusões com o quê? Controle mental, gente, controle mental, né? Saint-Germain chama Violeta da transmutação. Imagina, nessa encarnação, ele conseguiu ascender ao patamar de mestre ascenso. Então, imagina a força mental que esse personagem que conviveu com pessoas não tinha, né? Pessoas normais, assim, e atuou politicamente. Nós temos um autor, um médium, muito conhecido, chamado Robson Pinheiro, e Robson, em vários dos seus livros, ele fala, inclusive, ele tem um livro com o nome A Gênere. E Robson, ele relata da influência dos agêneres na política, no Vaticano e em vários pontos assim influentes das Forças Armadas. Kardec diz que os agêneres podem ser de espíritos superiores e de espíritos inferiores. Lembrando que os espíritos superiores têm equipamentos, ferramentas, possibilidades muito acima e que raramente eles se prestam a estas manifestações físicas, mas que eles podem fazê-lo e o fazem quando é necessário. Mas que a maior parte dessas manifestações são mesmo de espíritos inferiores. Quando eu falo inferior, gente, é no sentido vibratório, tá? É que eu não gosto de usar essa palavra bem e mal, espíritos do mal, né? Espíritos que não elevaram ainda o pensamento no ponto de vista da fraternidade, do amor, e eles se prestam sim a serviços, às vezes por mandatários que não têm a habilidade dessas manifestações e se colocam aí no meio, né, da política do mundo, tá? Para influenciar para esses acordos, essas coisas bagunçadas da política, mas que fazem parte da nossa realidade, fazem parte do jogo do mundo neste momento. Tem um artigo muito bom, inclusive, gente, um detalhe, esse nome, Agênere, foi o nome criado pela Sociedade Espírita Parisiense, eles que criaram esse nome, Agênere, para classificar, né, esse tipo de aparição. Eu vou compartilhar com vocês um pequeno trecho de um artigo muito bom e depois eu vou colocar o link dele tanto no YouTube e vou colocar também no nosso grupo, né? Quem está assistindo a aula a primeira vez, nós temos um grupo de WhatsApp onde nós compartilhamos informações, o link para assistir a aula ao vivo. Se você está me ouvindo agora e desejar chame a gente, entre em contato com o Instagram da FEFA, Fonte de Amor, ou o meu próprio, professora.sheila Teixeira, onde a gente pode te adicionar no grupo de WhatsApp, aí recebe o link para poder participar da aula ao vivo, ok? Então, eu vou colocar no YouTube e no Instagram o link deste artigo, mas agora eu vou compartilhar a tela, que eu achei muito interessante estas informações. Então, o São Luís, né, na Revista Espírita, definiu também as seguintes características para essa modalidade de fenômeno, né, que são os agêneres. Então, vamos ler só essas características. Os agêneres são manifestações de espíritos de diversos estágios evolutivos. Além da própria vontade, eles se manifestam e somente mediante a permissão superior. Isso nós já havíamos dito, isso vale, gente, para todos os fenômenos materiais, né? Espíritos inferiores podem, algumas vezes, tomar a forma agênere para fruir de vícios e das paixões que conservou de quando estava encarnado,
mas em sua forma materializada não tem as mesmas necessidades de um corpo humano. O que isso quer dizer, né, gente? Espírito não tem fome, mas não tem sede. Mas se ele conservou o vício de cigarro, de droga, de sexo, né? Ele pode se manifestar como um agênere para sorver o fluido daquelas situações, né? Daquelas vibrações, daqueles locais. Bem como não passam pela gestação, os agêneres não podem procriar e nem morrem. Então, se alguém pegar, por exemplo, um revólver e atirar no agênere, vai passar por ele. Ele não vai morrer, igual a gente vê nos filmes, né? Não vai morrer, por quê? Porque ele não tem um corpo material, ele tem uma aparência materializada, né? Mas ele não é carne e osso. Bem como não passa, perdão, esse é um fenômeno temporário e normalmente de pouca duração. Imagina a quantidade de fluido que não se gasta para uma manifestação tão perfeita como essa. Pode produzir no observador uma completa ilusão de realismo, sendo percebido então pelo ato de seu inesperado desaparecimento. Gente, isso é muito interessante, né? Então, a gente já conhecendo estas possibilidades, né? Vamos olhar com olhos de atenção para os seres. Eles não vão aparecer para pobres mortais igual nós, que não temos tanta influência, né? Mas eles podem sim tomar aparências e nos enganar. E aí a gente volta lá no Conselho de Kardec, lá na Gênese, quando ele diz: como eu vou conhecer a natureza de uma comunicação se ela é, né, positiva ou negativa, né, ou evoluída ou involuída? Aí ele fala pelo teor, pela qualidade fluídica. Os espíritos todos, eles podem nos enganar na aparência. Eles não conseguem nos enganar na qualidade fluídica. Quem é do bem e não consegue fingir que é do mal. Quem é do mal e não consegue fingir que é do bem. Ele pode dar a aparência de Jesus, a aparência de Maria, a aparência de uma criancinha ingênua e inocente. É a qualidade fluídica, é o que você sente no seu coração, é o conteúdo do que ele expressa que vai nos fazer atentar para a qualidade daquela comunicação espiritual. E isso, gente, é um ponto-chave para a nossa discussão mediúnica. Porque enganar médium romântico é muito fácil. Ser obsessor não é difícil. De nós, pobres mortais, não é difícil. É muito fácil. Porque a gente quase que pede para ser enganado. Aí fica naquele romantismo. Aí chega um espírito, se manifesta, veste túnica branca, bonitinho, fala meia dúzia de palavras bonitas e manda você fazer um trem errado. Aí a gente cai. Pá! Ou então vem com aquela aparência, seja através do sonho, né? Ou seja através mesmo de uma manifestação mais materializada, e começa a ressaltar demais o seu ego. Você é muito bom, você é muito especial, você é uma criatura dotada de. Olha, começou a te elogiar demais, gente. Para. Desconfia. Espírito superior não faz isso, não. Não que a gente não mereça elogios, não é isso que eu estou dizendo. Mas é quando começa a enaltecer excessivamente no campo da vaidade, no campo do ciúme, no campo da maledicência. Olha, eu venho aqui em nome de Jesus para te alertar que o dirigente do seu grupo ele está fazendo isso assim, assim,
está saindo com fulano, então você devia prestar cuidado, gente. Espírito superior não faz isso, não, tá? Então, nós precisamos aprender a ficar mais atentos, porque nós estamos em tempos, essas fake news que estão tão em moda hoje nas redes sociais, elas também acontecem no âmbito mediúnico. E o momento agora dessa virada de era, né? Essa entrada desse novo momento da Terra, nós todos seremos constantemente testados. Os médiuns mais ainda, porque a nossa percepção é mais aguçada. Então, cuidado com o romantismo. Cuidado com palavras bonitas, sem obras. Cuidado com quem faz o seu ego aumentar, isso é perigoso, elogio demais, cuidado. Cuidado com pessoas que vêm com palavras doces, às vezes rebuscadas, e o teor da conversa é maliciosa, é para colocar uns contra os outros, é para você fazer coisas que o seu coração fala, uai, mas isso não é errado, mas o Espírito mandou eu fazer, mas aí a gente entra no conflito, não é assim? Aposto que vocês já viveram, eu já vivi isso, gente. Eu já vivi isso, tá? Até de dirigentes espirituais, de casas, né? Que eu tenho 58 anos, então eu tenho 58 anos de espiritismo. Eu já nasci numa casa espírita e nunca estive fora da doutrina. Mas já passei aí pela Umbanda e fui conhecendo outras coisas. E eu já estive em condições de dirigentes de casas religiosas orientarem coisas que eu, opa! Pera lá, isso está contrário àquilo que eu acredito. Não que aquilo que eu acredito seja a verdade toda, mas o coração pediu para não fazer. E aí eu não fiz. E aí passou um pouquinho, olha só, gente, olha que armadilha. Então, nós estamos em momentos de teste, todos nós, do planeta inteiro. O momento é prova final do planeta inteiro. Por isso que é tão importante este momento da gente discutir mediunidade, né? Vamos parar com o romantismo mediúnico. Não é todo, como diz Jesus, não é todo aquele que diz Senhor, Senhor, que vai entrar no reino do céu. Então, chega aí vestido de enfermeira, chega aí vestido de qualquer coisa e a gente acha que já é, não é? Tem uma chamada aqui, gente, só um minutinho. Eu vou levar o telefone ali, que é para minha filha, é importante para ela. Um minuto só. Me desculpem, gente, o celular dela estava com defeito e era o marido, está com o menino doente em casa, então eu precisava levar. Mas então vamos lá. Então, por favor, eu acho que essa discussão, e eu queria ressaltar mais uma vez, uma das grandes estratégias das trevas é que a gente precisa ficar atento, que isso é praxe, é de praxe deles, é falarem assim, não conte isso para ninguém. Não comente com nenhuma pessoa, desconfie. Porque os espíritos superiores falam assim: divida isso com as pessoas, compartilhe o seu conhecimento. Então, por que eles fazem isso? Porque quando a gente fica sozinho, a gente se torna frágil. Se nós somos um grupo e nos percebemos como um grupo, e se não quer colocar para o grupo inteiro, escolha um ou dois amigos mais próximos, pessoas idôneas, para que você possa compartilhar suas experiências mediúnicas, para que eles consigam ter uma visão afastada e muitas vezes nos alertar de enganos, de
interpretações equivocadas de armadilhas do plano astral. Vamos conversar entre nós, vamos nos abrir. Não existe certo e errado, existem apenas experiências. E nós estamos todos, gente, no mesmo plano, todo mundo aqui aprendendo. Só que pessoas fora da nossa situação conseguem ter uma visão, às vezes, diferente da nossa e que nos alertam para determinadas coisas. Então, o nosso grupo de WhatsApp, esse grupo de estudo que está se formando, nós estamos formando uma egrégora em torno da FEFA, né? E cada um na sua casa também. Aconteceu alguma coisa esquisita? Fale, podem me procurar, podem procurar a Rita, né? Ou a gente procurem quem vocês quiserem, mas falem, compartilhem, não guardem angústias, né? Principalmente se forem nesses fenômenos assim, porque Jesus disse lá no sermão profético que nesses tempos muitos viriam em seu nome e fariam muitos fenômenos que enganariam a grande maioria, se possível fosse até dos escolhidos. Começou com fenômeno demais, né? Não é para não acreditar nunca, é para ter a mente crítica. Conversar, o que você acha? Você acredita? Você não acredita? Gente, a gente pode discordar, tá? Nós viemos de uma educação, até mesmo na escola, em que nós, na família, dentro de casa espírita, então, gente, é quase que proibido discordar. Temos que discordar, temos que perguntar, temos que buscar na íntegra. Não entendi isso que você falou, você pode repetir? Não concordei com isso que você falou, vou pesquisar. Olha outros autores, olha outras culturas, vai ver o que o budismo diz disso, vai ver o que o xamanismo diz disso, procura, vasculha, para chegar num ponto de coerência, de concordância. Por favor, nós temos que nos preparar e nos armar desta segurança mútua e conhecer esses fenômenos faz com que nós não sejamos presas fáceis, porque vai começar o fenômeno, você fala, eu sei o que está acontecendo, eu sei do que você está falando, eu sei que bases são essas, ou se eu não sei, eu vou procurar saber, para a gente não ser manipulado tanto pelo plano material quanto pelo plano espiritual de baixa vibração, para que a nossa mediunidade sirva ao Cristo, sirva às forças do bem. E não tenham dúvidas que nós todos seremos testados. Todos seremos testados. Jesus testou os apóstolos dele. E nós somos testados, gente, não é só dentro do trabalho mediúnico, não, tá? Médium não é médium 2, 3 vezes por semana dentro da casa espírita, não. Nós somos testados 24 horas por dia. É na fila do supermercado, são nas nossas relações afetivas, é na forma como a gente lida com dinheiro, é na forma como tratamos, às vezes, quem tem funcionários, né? É como a gente se comporta no trânsito, tá bom? Porque a gente é médium o tempo todo, a gente não é médium de vez em quando. E essas manifestações, elas podem acontecer em qualquer lugar. Que às vezes a gente tem uma ilusão, né? Que da casa espírita para dentro eu sou médium, da casa espírita para fora eu sou uma pessoa comum, né? Não. Nós somos iguais em direito, em aprendizado, mas nós somos diferenciados pela capacidade mediúnica que nos coloca uma antena. Então, nós captamos mais coisas do que a grande maioria. Automaticamente, a quem muito foi dado, muito será cobrado, e principalmente à medida que vamos conhecendo e nos afinizando com os nossos mentores, nos afinizando com o conhecimento do Evangelho, isso aumenta a nossa responsabilidade, mas também aumenta a nossa capacidade, a nossa habilidade de fazer avaliações,
Porque quando as provas vierem, você, eu já ouvi isso, eu já li sobre isso, eu já ouvi a Sheila falando, ou eu já li em tal livro assim, assim, não é? Então, essa experiência nos torna, nos dá uma condição de oferecermos resistência ao mal e sabermos distinguir, sabermos diferenciar as comunicações mediúnicas, ok? Então, agora eu queria ouvir vocês um pouquinho. Eu me empolguei, eu não ia falar isso tudo, mas acabou vindo, é porque tinha que vir. Agora eu queria ouvir vocês, perguntas. Boa noite para quem eu não vi que estava aqui na sala, sejam bem-vindos. Só resumindo, hoje nós falamos de transfiguração, invisibilidade e sobre os agêneres. Eu vou compartilhar o link daquele artigo que está maravilhoso, super completo, lá no grupo, e assim que a Fefa postar no YouTube, nós vamos colocar lá logo abaixo nos comentários, né, o link desse artigo que está realmente muito bom. Quem quiser falar agora, fique à vontade. Gente, que turma caladinha. Eu achei esse assunto tão instigante. Fez sentido para vocês? Sim. Minhas dúvidas eu já interpelei e perguntei, né, Chico? Eu não esqueço. Tá ótimo, Lígia. Ô, Sheila, não, eu queria só endossar, né, o que você disse, né, sobre essa questão, né, das mensagens, das comunicações, né, como que é importante a gente ter, assim, usado a nossa educação, né, para poder conversar, questionar, né, e não é porque um espírito trouxe, né, que é a verdade máxima, né, então eu falo sempre que a gente precisa de relacionar com os espíritos da mesma forma que a gente relaciona com todas as pessoas, com a nossa educação, com o nosso amor, né, com a nossa cordialidade, mas ao mesmo tempo de igual para igual, né? Reconhecendo a grandeza, né? Quando a gente vê, reconhecendo as falhas, né? Então é preciso ter, eu acredito, né? Que é uma grande contribuição, né? A gente olhar com naturalidade e ao mesmo tempo nos colocando nessa relação, né? De igual para igual, onde todos podem contribuir, né? Não é uma relação de cima para baixo, né? Porque veio de cima é superior, é melhor, né? Uhum. Então, acho muito importante, né, que isso seja considerado, né, e lembrado. Assim. Sim, Rita. Né? Não só considerar os espíritos superiores a nós, mas também considerar que podem ser inferiores e que podem querer desagregar, né, os Sim. grupos, né, nos afastar, buzinando maledicências nos nossos ouvidos. Então, assim, critiquem Com sempre, imposições, né, investiguem. simples, e também com imposições, né, Sheila? Quando vem uma, algo assim, uma mensagem assim, muito imperativa, né? Tem que, tem que ser desse jeito, né? Uma forma até apelativa, né, de falar, né? Olha, tipo, você se comprometeu, né? Sabe? Então, assim, é o caso de a gente questionar, né? Que Sim. a gente tem o livre-arbítrio, né? A gente tem o direito de escolher o tempo todo, né? Então, assim, Uhum. ter essa sabedoria, né? Para olhar Com com calma certeza. e consideração mesmo, E né? até E mesmo a que exemplo de Kardec, né? Que Kardec nos sim, deu o exemplo disso, né, Rita? Ele questionou tudo. Então, o próprio Espírito Verdade que se manifestou para Kardec, Kardec fazia a mesma pergunta de várias formas diferentes, para testar, para ver se era aquilo mesmo. Então, ele foi o nosso maior exemplo de ter essa postura crítica, em relação às informações que nos chegam,
né? Sim, sim. E considerar também que o espírito superior, né, nesse sentido, né, na qualidade, na contribuição que ele dá, ele tem sempre uma condição assim, de professor, né, de sabedoria, né? Então, ele não perde a paciência, né? Não vai apelar porque a gente está repetindo, ou porque a gente está muito ali no comecinho, viciando, né? Sim. Sabedoria, perdão, e humildade, né? Uma das Exatamente. principais características dos espíritos superiores é a humildade, né? Então, aqueles que vêm se enaltecendo demais. A Zilda tem que sair, mas gratidão por ter estado aqui, minha querida. Vai com Deus, até a nossa próxima aula. Então, a humildade, a sensibilidade, né? Isso tudo, gente, essas qualidades morais é que nós temos que procurar. Não é a palavra rebuscada, não é aquele que fala bonito, TTT, aquele que faz fenômenos, não. É a qualidade vibratória antes e acima de tudo, tá? Sheilinha, Sim. A é, Estelinha, que eu, bom! tudo bom, querida? É, faz muito sentido isso que você está falando, porque nós aqui passamos por uma situação, a gente frequentava uma casa e numa festa cigana, a entidade falou para a Beatriz que se ela não desenvolvesse, ela ia morrer. Isso causou assim um trauma incrível, você pode imaginar. Ela era muito menina e foi um estrago geral, né? E foi até agora está sendo difícil fazer ela voltar para se desenvolver, o que ela precisa, mas foi um grande estrago. E agora tá dando para a gente entender o que aconteceu, na verdade. Não é? É lugar que a gente se afastou imediatamente, mas o estrago foi feito. Nossa Senhora. Depois vou tentar conversar. A Estela é minha prima, gente, querida, lá de São Paulo. Mas olha só, né? Eu já ouvi vários relatos de algumas comunicações afastarem as pessoas do caminho espiritual, né? Por causa É, disso, faz um terrorismo, faz um medo. Quando que espírito foi. superior vai falar uma coisa dessa, gente? Pois é. A gente na É época até tentou, mas ela, lógico, ela era bem mais nova, novinha, né? então traumatizou. Ela apavorou, lógico, e todos nós ficamos na época, né? E era um lugar bem grande, bem. Mas hoje a gente vê que era teatral demais. Uhum. Olha, começou com muita coisa rebuscada, porque olha só, É, Cristo era simples, Kardec era simples, é tudo muito simples. Começa com muita fumaça, muito estrelismo, muito show business. Pode desconfiar, que ali exatamente. tem. Ali tinha. Infelizmente, era um lugar de uma pessoa. O dirigente era um senhor muito idoso e a filha tomou conta, mas hoje a gente vê de onde vem É. o teatro. Isso, gente, pode acontecer, como diz, né, nas melhores famílias, nas melhores casas, porque não existe aglomeração humana que esteja totalmente isenta dessas interferências. Acontece em todos os lugares, em toda casa espírita, sempre há. Isso acontece para quê? Para testar. Testar o quê? A fé, o Exatamente. conhecimento, a amizade, a resiliência e a nossa capacidade de criticar, a capacidade de fazer escolhas, de desenvolver a fé, não é? E não tenham dúvidas, e cada vez mais seremos testados, e nesses tempos agora, mais ainda. Quem agora já tem a internet, a holografia, tem um monte de recurso que, vamos lá, né? Vamos prestar bastante atenção, tá? Alguém mais quer comentar ou fazer alguma pergunta? Eládia, o seu microfone, é só você clicar no microfone.
Tem um microfoninho, não sei se você está no celular. Aí, pode falar. Não estou te ouvindo. Tenta aumentar o volume. Ah, está conectando agora. Espera um pouquinho que vai conectar. Está conectando o seu áudio. Pronto, tenta falar. Eita, está conectando ainda. Está conectando o áudio. É, tenta digitar. Não está dando para te ouvir. Às vezes a gente pode usar o chat. Você está com fone? Não, não está com fone. Está dizendo que está conectado. Às vezes o sinal fraco. Tenta aí. Não, infelizmente não está dando para ouvir. Tenta escrever. Onde que escreve? Você está no celular? Está no celular? É, eu não sei como é que usa no celular com Zoom. Tenta sair e voltar, Elade, às vezes dá certo. Isso, nós vamos ver se ela volta. Enquanto isso, alguém quer falar ou perguntar alguma coisa? Ô, Sheila, eu queria comentar a respeito de São Germain, que você falou, né? Mencionou ele. Sim. Sempre, eu nunca parei para estudar assim, a história dele, tudo profundamente, mas eu sempre escutei esses relatos e ficava sem entender. Então, o que ele fazia, na verdade, qual o fenômeno que ele criava assim, para conseguir E agora? se manter, né, na história, né? Já vou te responder. Vamos só conseguir falar com a Tá. Eládia, que ela voltou agora e eu já te respondo. Ritinha, Eládia, pode falar. Agora você clicou no microfone. Libera seu microfone. Agora. Oh, deu Viu? certo. Pode Hoje, falar. eu estou falando, tá ouvindo? Agora Não. sim. Ah, tá bom. Não, com relação, foi logo no principinho, a Gênesis. Uma coisa que eu acho muito estranho é a questão do dinheiro, do dinheiro que Bezerra, essa materialização desse dinheiro, sabe? Porque o dinheiro não vai desaparecer, ele vai ter uma função ali. Na Vai ser, verdade, da onde que vem o dinheiro? o dinheiro certamente foi uma situação de transporte que nós vimos umas 2 ou 3 Ah, aulas sei, atrás. sei. Não, Ele tô deve ter lembrando. pegado esse dinheiro de algum lugar, Ah, transportado para lá, ah. entrou na situação do agênere, né? Assim, plasmando aquele corpo espiritual e deu o dinheiro que ele pegou de algum lugar para dar para o. Ele tirou de alguém. Ó, eu acho que eu passei por uma situação dessa, a Sim. pobre mortal aqui, uma vez que eu estava, para quem é de Belo Horizonte, atravessando 9 horas da noite. Isso tem 20 anos. Hum. 20, tem mais um pouco que 20 anos. Então, mas eu ainda tinha a ilusão, como eu fazia aquilo quando era adolescente, eu achei que eu podia passar por ali tranquilamente, mas não. Eram 9 e alguma coisa da noite. Tinha um carro, ou era um Fusca, um táxi, para cima e para baixo, assim, só eu e o moço, e ele fazendo isso, Hum. isso e isso. Aí, assim, a gente reza Jesus de Nazaré. Aí, tum, de repente eu vi descendo, atravessando saindo descendo a Assis Chateaubriand em direção a coisa, um moço, aí eu acelerei o passo, fiz assim para ele, aí cheguei, olha, me desculpa, mas eu tô morrendo de medo, por isso que eu tô te cumprimentando, não te conheço, não me ajuda aqui. Ele, não, eu vi. Opa, peraí. Ai, que bonitinho. Meu gato, não, é que meu gatinho mexeu aqui.
Aí Hum, eu sei que ele materializou ali, eu não estava ali, eu estava olhando para tudo quanto é lado, não via ninguém. Me materializou, me acompanhou até acho que pouco mais de um quarteirão. Eu falei, não, aqui tem um ônibus. Dali a pouco, tum, materializou o ônibus também, já vi rapidinho. Entrei no ônibus, fui para casa, agradeci a ele. Mas assim, olhei, tentei dar tchau do ônibus para ele, ele já não estava mais cadê lá. a O ônibus pessoa, né? eu não sei Maravilha. se isso foi realmente a Gênesis, se foi, mas assim, ou alguém, né, falou para ele, porque, sabe, Apareceu do nada e pelo que ele desapareceu do me nada. e Isso é uma das desapareceu, características de agêneres. mas foi assim, eu vou estar conversando sobre isso, que a gente vai vendo tanto como que as coisas acontecem. Porque, de repente, você fala, ah, não, foi uma coincidência, eu rezei, Jesus colocou na frente, mas às vezes não é. Às vezes tem outra forma. Por exemplo, desapareceu, desapareceu esse meu óculos aqui, que eu adoro ele, desapareceu. Depois apareceu de novo. Hoje, no meu quarto, desapareceu um lençol. Ó, Gente, no meu quarto, eu não saí do quarto, eu tirei ele da caixinha lá das roupas, ele desapareceu, o lençol desapareceu. Eu olhei embaixo da cama, olhei dentro do lugar que deveria estar, olhei no lugar das toalhas também. Desapareceu. hum. Aí já apareceu de novo? Não. Eu procurei no quarto inteiro e não apareceu. Aí, você sabe o que eu pensei? Eu falei, não, de repente, esse daqui materializou em algum lugar que o dono faça bom uso. Mas também pode não ser, porque, sabe, de repente, às vezes você coloca uma coisa num lugar e não enxerga porque está preocupada, mas esse negócio do homem eu fiquei impressionada. É. E pode ser sim. A gente não pode afirmar categoricamente que foi, mas É, as características de aparições de agêneres. Você tinha feito uma prece, surgiu uma pessoa do nada, de uma forma improvável, e ele é. de repente, puf, já não estava mais lá. Isso é É, característica de agêneres. porque de repente ele podia estar numa daquelas árvores que tem na Assis Chateaubriand e ter saído dali, porque eu estava olhando para lá e não via ninguém. O fato é que você fez uma prece e o É, recurso, o socorro chegou. Não foi. é? De qualquer jeito Então, eu fiquei por grata. isso só já merece o nosso Já estou no lucro, né? agradecimento, Já né? Já estou. houve aí, e lembrando, né, gente, todos esses fenômenos, mesmo quando a gente julga que são prejudicam ou qualquer coisa assim, sempre só tem permissão de acontecer quando a equipe espiritual vê que dali vai sair algum ensinamento, que É. dali vai Não, sair algum aprendizado. Caso contrário, os espíritos do mal não conseguem fazer essas manifestações só por vontade deles. Como diz Jesus, de uma forma metafórica, nem a folha de uma árvore cai sem que seja a vontade do Pai. Porque senão a gente fica assim totalmente vulnerável na matéria e não, isso não é real, tá? Nós estamos sob uma proteção constante, é. tá bom? Não, se a experiência serviu para assim, toda vez que eu lembro disso, eu falo, calma, Eládia, vamos embora, as coisas vão dar certo, É vão isso, indo, que mas experiência assim, linda que você teve, foi. bacana. Não, as coisas, acontecem umas coisas assim, raras, sabe, assim, coisas até que não é para acontecer comigo, assim, não tenho nenhuma, eu não tenho disciplina em termos de trabalho da minha espiritualidade, então eu acho que eu tenho dificuldade com disciplina mesmo, sabe? Tem algumas coisas, igual você estava falando, aconteceu na casa espírita, né? Uhum, Isso aí já aconteceu comigo demais, umas 3 ou 4 vezes, assim, ainda bem que eu procuro há muitos anos, então 3 ou 4 não é muito, né? Não deu para perder a fé, não. é Mas isso. as coisas acontecem para mim assim, quando acontece uma manifestação mesmo é para, sabe, eu duvido um pouco por conta dessa minha disciplina, mas
Eu Eles acho que estão te chamando, né? Que a espiritualidade é assim, eles alertam, mandam um recadinho, ligam o sinal. A gente não aprende, não, mas eles jogam um tijolo na cabeça da gente que a gente tem que ir de alguma forma, né? presta Então, quando, atenção, quando presta a gente está atenção. vendo os letreiros, é melhor já ir logo, É, não é? Deixa eu na responder, hora que for. Ritinha, que o nosso Tá tempo joia, está então, obrigada. acabando. Ah, que bom, Nada, eu estava querido. mais agoniada porque eu não apanho desse negócio aqui. Quando Cara, acontecer assim, sai e volta, que às vezes costuma resolver, tá certo, tá? obrigada. Deixa eu só Ô, gente, boa responder noite. Ritinha, então. Tá. Que ela perguntou como que era a natureza das manifestações de Saint-Germain. Ô, Rita, a história de Saint-Germain, embora ele tenha sido um personagem histórico, real, presente, ela é toda envolvida em muita lenda, muito misticismo, né? Mas o que que é possível com isso? O que nós já vimos da questão do transporte de coisas, da bilocação, que é você conseguir estar em dois lugares ao mesmo tempo, o que nós chamamos de teletransporte, que é eu estar num lugar e me transportar para outro, né? Não são coisas, não são fenômenos que acontecem toda hora com todo mundo, mas era um conde de Saint-Germain, né? Como diz Kardec, o fato de não sabermos explicar não quer dizer que aquilo não seja possível, né? Quer dizer que a gente não sabe explicar. Mas a É. história dele vale ser lida, inclusive dentro do contexto histórico documentado, que ele foi um personagem, sim, de uma grande influência na Revolução Francesa, né? E a Fraternidade Branca é que relata muito a história de Saint-Germain, inclusive das suas outras encarnações na Terra, até conseguir a sua ascensão. A gente diz que um espírito é ascenso quando ele não precisa mais reencarnar, tá? Ele pode reencarnar se quiser, mas ele não precisa mais. Wanda, tá boa, Wanda? Ei, Sheila, tá aberto? Ai, desculpa. Eu estou Ah, aqui não tem. escutando tarde, está aberto o meu áudio, eu não vi, me perdoa. Não, querida, Tudo eu bom? pensei que você fosse fazer uma pergunta, mas tá tudo bem. Não, desculpa, foi sem querer aqui, viu? Tá Beijo, tchau. joia. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou. É um assunto que, se deixar, a gente vira à noite. Eu fico empolgadíssima com essas coisas. Vou postar o link desse artigo que eu encontrei na internet, muito interessante. Inclusive, ele fala, né, de outros casos, né? Não dá para a gente trazer tudo em 1 hora e meia, né? Mas quem tiver alguma dúvida ou quiser continuar conversando sobre o assunto, tanto pode digitar nos comentários do YouTube, quanto pode comentar conosco lá no livro, porque o espaço do WhatsApp não é para a gente ficar com figurinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Claro que isso pode, não estou falando que isso é ruim, mas estou dizendo que aquele espaço é para discussão do tema sobre mediunidade. Fiquem à vontade para colocar apontamentos, experiências, fazer perguntas que a gente vai conversando por lá, tá bom? Então vamos fazer nossa prece para encerrar, né? Agradecendo demais por essa oportunidade, agradecendo a Kardec por ter se prestado, né, como ferramenta, como instrumento, através da qual tantos ensinamentos vieram dar esse avanço para o nosso entendimento. Agradecer ao nosso mentor pessoal e ao mentor de cada casa aqui representada, que estão favorecendo, né, essa habilidade do estudo, principalmente a FEFA, que não falte a esta casa recurso, tanto recurso material, energético, vibratório e espiritual, para que todos nós possamos dar cumprimento às nossas tarefas mediúnicas de um e do outro lado da vida. Que assim seja, graças a Deus. Queridas, muito obrigada. Tenha uma semana de muita paz, de alegria. Eu já, assim que baixar, eu já libero para a Ritinha. Amanhã ela coloca lá no YouTube, quem quiser assistir de novo a aula. E, por favor, nos ajudem a compartilhar,
né? Manda essas aulas para alguém, se inscrevam no canal da FEFA. É importante aplicar o like, clicar no like, porque isso vai dando visibilidade, o YouTube vai apresentando isso para mais pessoas, porque essa fermentação também faz parte do trabalho. Né? Às vezes uma pessoa que nunca ouviu falar nesses assuntos começa a se interessar e nós podemos aí despertar consciências, que é também um trabalho espiritual, tá bom? Beijo enorme no coração de vocês e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Beijo, boa Beijo. noite, obrigada. Boa noite.